Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte, aos dirigentes das diversas CDL do Estado e demais estados do Brasil, aos empresários de uma maneira geral, meus amigos e as minhas amigas. Esse é o podcast número 50, 50º, do dia 26 de janeiro do ano 2022. E as notícias de economia do dia. O FMI cortou a projeção do crescimento do PIB do Brasil de 1,5% para 0,3% em 2022. A estimativa é menor do que a expansão prevista em outubro e reflete as dificuldades da economia brasileira de crescer diante do aumento de juros. O FMI também reduziu a projeção do crescimento da economia mundial para 4,4%. Anteriormente, o fundo havia estimado que o mundo deveria crescer este ano de 2022 cerca de 5% da sua globalidade. No Brasil, a projeção é de 0,3%, o que reflete dificuldades na economia brasileira de se expandir num ritmo mais forte em meio à alta da inflação e dos juros. Na estimativa anterior, o FMI esperava 1,5%. O dado faz parte de um relatório que o Fundo Monetário Internacional publicou nesta última terça-feira, ontem, com novas projeções do crescimento da economia mundial. Com isso, o Brasil deve ter a expansão mais fraca de um grupo de 26 países, entre eles as principais economias do mundo e as economias avançadas e emergentes. O FMI também reduziu a estimativa do crescimento a nível mundial. Anteriormente, 5,2% era a previsão, agora caiu para 4,5% e para o ano 2023, o órgão internacional prevê uma expansão de 1,6%, também menor do que os 2% previstos no relatório do desempenho econômico mundial de outubro passado. Com isso, o Brasil deve ter sua expansão mais fraca de um grupo de 26 países, entre eles as principais economias do mundo. Ontem, a Bolsa de Valores, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, apesar de feriado na capital paulista, aniversário da cidade, 468 anos de existência da cidade de São Paulo, mesmo assim ela funcionou normalmente e teve uma vigorosa alta de 2,10%, em contrário à volatilidade das bolsas da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, que caíram na sua maioria. Mas o Brasil, a Bolsa subiu vigorosamente, principalmente pela notícia da indicação do Brasil para fazer parte da OCDE, que é a Organização das Maiores Economias do Mundo. Assunto que nós vamos conversar ainda nesse podcast. O dólar fechou ontem, dia 25 de janeiro, a R$ 5,44. Portanto, uma das melhores divisas nesse ano de 2022. O que está havendo ruído entre os mercados emergentes e os grandes mercados financeiros mundiais é essa briga entre a Rússia e a Ucrânia, que pode desencadear uma guerra mundial. Entenda o conflito da crise entre a Rússia e a Ucrânia na fronteira, que é reflexo dos embates históricos e pode refletir na instabilidade política de todo o mundo. O espalhamento da guerra, no caso de invasão russa à Ucrânia, vai muito além da Ucrânia. É como definiu no fim do ano passado Yulia Reputina, ministra para assuntos veteranos da guerra da Ucrânia, ao discorrer sobre o conflito com a Rússia. A tensão escalou na Europa como não se via há muito tempo. Potências do Ocidente estimam que sejam 100 mil soldados russos posicionados nas fronteiras da Ucrânia há meses, com negociações diplomáticas que não andaram para reverter o cenário. Em 23 de janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido mandaram esvaziar parte de suas embaixadas em Kiev, que é um sinal de que temem que o conflito saia de vez da retórica. Mesmo assim, a OTAN, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, a aliança militar liderada por potências ocidentais, começou a mover suas tropas. O governo americano também anunciou, nesta segunda-feira, 24, que 8.500 homens
estão dispostos em alerta pela primeira vez desde a Guerra Fria com a antiga União Soviética. Um porta-aviões do grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos da América está sob o comando da OTAN, à disposição do Tratado do Norte. Ainda assim, há divergências internas sobre o quão longe o Ocidente iria em um eventual embate, uma vez que a Ucrânia não é membro da OTAN. Há maiores gestos dos Estados Unidos e Reino Unido, mas reticência da União Europeia. A Ucrânia é um país autônomo, soberano, encravado numa fronteira perto da Rússia e antigamente pertenceu às chamadas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já não existe mais. A Rússia ficou solitária na sua soberania e as outras potências, todas elas ou quase todas, estão se engajando no Tratado Norte com a Europa. A herança de Crimeia, a tensão entre Rússia e a Ucrânia não vem de hoje. A crise mais recente estourou após a anexação da Crimeia, então território ucraniano, pela Rússia em 2014. Vocês lembram que a Crimeia foi anexada à Rússia e era um território ucraniano. Os conflitos da fronteira leste da Ucrânia deixaram, naquela época, 14 mil mortos nesses 7 anos de guerra. Na prática, já há uma guerra acontecendo nos bastidores. Entretanto, os interessados diplomaticamente estão conversando a nível de ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Rússia, no sentido de apaziguar esse ano que vem dando um tremor enorme nos mercados financeiros, não só da América do Norte, não só da Europa, mas também da Ásia. O governo ucraniano, como mostra a fala da sua ministra de veteranos, tenta convencer as potências do Ocidente de que uma invasão russa seria um problema para a estabilidade de toda a Europa e do mundo. Já a decisão do governo de Vladimir Putin, um ex-espião e declaradamente saudoso dos tempos da União Soviética, de ir adiante com as tropas a uma estratégia para mostrar força do tabuleiro global, como já ocorreu no episódio da Crimeia. Assim, continua há mais de 60 dias essa diversidade no enfrentamento de Ucrânia, que é uma pequena república, frente à Rússia, mas mesmo assim, esse enfrentamento por questões de tratado de fronteira e estratégia de ocupação, a Rússia tenta intimidar a Ucrânia. Em novembro de 2013, portanto, há pouco mais de 8 anos, os protestos varreram a Ucrânia e exigindo maior integração europeia. Um movimento que ficou batizado de Euromaidan, sob pressão popular e internacional, o parlamento depois o então presidente da pró-Rússia, o que Putin via como uma afronta. Em resposta, o Kremlin apoiou separatistas na Crimeia, onde já vivia numerosa população de origem russa, o que se desdobrou na anexação da região. É esse burburinho que está causando toda a volatilidade nas bolsas americanas, asiáticas e europeias. Aqui no Brasil, eu não diria, como disse Chico Buarque, que a coisa está preta, mas tem dificuldades a serem superadas. O presidente Jair Bolsonaro fala que irá enviar ao Congresso Nacional uma PEC que permitirá zerar impostos sobre combustíveis e energia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na última terça-feira, ontem, que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, em elaboração pelo governo, vai permitir que os executivos federal e estaduais possam reduzir ou mesmo zerar impostos que incidem sobre combustíveis, energia elétrica e gás de cozinha. A PEC autoriza que o presidente da República e os governadores de estados, caso desejem, diminuam ou zerem os impostos dos combustíveis, óleo diesel, gasolina, álcool, bem como da energia elétrica e do gás de cozinha. Este último já zerado por nós desde o início de 2021. Agora vai travar-se no Congresso, quando de sua reabertura, logo passado o Carnaval, uma espécie de jogo entre governadores que são contrários à PEC, porque tira um filão representativo do ICMS dos estados, que são imposto esse cobrado nos combustíveis, e o presidente da República, que trabalha a sua base política na Câmara Federal e no Senado da República para obter 3/5 de votos dos parlamentares, já que uma emenda constitucional requer esse quantitativo.
para que seja inserida em nossa Constituição, que, diga-se de passagem, já é uma coxa de retalho de tanto ser emendada a toda hora com assuntos importantes como esse, ou assuntos comizinhos, menores, como foram tantos, a nossa Constituição, que Ulisses Guimarães batizou de Constituição Cidadã em 1988, mais uma vez ela vai ser emendada, permitindo que haja o zeramento ou então a diminuição dos impostos de PIS, COFINS, ICMS, CID, sobre o valor do combustível. É com esse clima que haverá de serem retomados os trabalhos congressuais final de fevereiro, mas como o carnaval só termina em março, muito provavelmente o Congresso só haverá de começar a estudar e a tramitar essa proposta de emenda à Constituição após o carnaval, já que no Brasil as coisas costumam acontecer após o carnaval. Ontem, inclusive, foi 25 de janeiro, dia de aniversário da cidade de São Paulo, a terra da garoa, e o Brasil recebeu, felizmente, com muita felicidade, o convite para fazer parte da OCDE. E o que é isso? Brasil é convidado para fazer parte da OCDE. A OCDE convidou oficialmente o governo brasileiro e aprovou o convite depois que o governo recebeu ontem a carta da entidade para que o Conselho de Ministros da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico aprovou o Brasil como um dos países signatários. A abertura das discussões e da adesão da entidade, conforme apurou a reportagem do jornal Valor Econômico. Significa que agora as negociações vão começar formalmente. A OCDE deverá confirmar a aprovação do Brasil e o Brasil sentar-se à mesa com as maiores economias do mundo para discutir no mesmo plano, no mesmo nível, com a mesma autoridade e independência, a entrada nessa organização importantíssima que diz respeito à economia mundial. A entrada na OCDE tem sido uma das prioridades políticas externas, tanto no governo de Michel Temer, como agora no governo de Jair Bolsonaro. E é uma vitória da diplomacia brasileira, já que sempre houve forte resistência da França, principalmente, por causa dos conflitos com políticas junto ao presidente Jair Bolsonaro. Fontes do governo francês se juntaram ao consenso, mas vai ser exigente e vigilante. Palavra do governo francês, que ele seria vigilante com relação à entrada do Brasil. Mas o certo é que o Brasil foi convidado e significa um tento positivo para o país, para a nossa economia, para o governo de Jair Bolsonaro sentar à mesa com as maiores economias do mundo, não como um convidado, mas como membro desse conselho. É importante e diz respeito aos instrumentos legais de aprovação, de conversação, com relação ao que existe de mais esplêndido, de mais vigoroso na economia mundial. A expectativa na Europa era que até agora que tudo dificilmente ocorreria antes da eleição presidencial brasileira, em outubro, mas as reticências foram vencidas e o Brasil é oficialmente agora convidado para fazer parte da OCDE. Ponto, tento para o governo e para nós brasileiros. O Ministério da Economia divulgou ontem a arrecadação do ano de 2021 de tributos, impostos, contribuições que foram feitas ao governo federal. A arrecadação ficou em 1.870 bilhões de reais, batendo um recorde histórico desde 1995, que é feita essa estatística, e nunca o governo federal havia arrecadado tanto, superando em 17%, já descontada a inflação, a arrecadação do ano de 2020. Portanto, 2021, 1.870 bilhões de reais foram arrecadados pelo governo federal. 35% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, tudo que se produz em indústria, agroindústria, comércio, serviços no varejo do Brasil, são impostos e carga tributária. Esperamos, pois, que dias melhores virão para a pátria verde e amarela. Bom dia, muito obrigado e até a próxima semana com mais um podcast.